com 440 e poucas pessoas, nós fizemos um levantamento qual era um dos maiores problemas do público cristão. E nós chegamos a 3 conclusões. Eu não posso dizer para você qual é a primeira agora, porque eu não tive a curiosidade disso, mas nós chegamos a 3 conclusões. O público cristão tem problema de orfandade, o público cristão tem problema de sexualidade, na sexualidade, e o público cristão tem problema com o dinheiro. 3 maiores problemas dessas 400 e poucas pessoas: vida sexual, vida financeira e paternidade. No meu entendimento, a orfandade vai desencadear os outros 2, que é o distúrbio na vida sexual e o desequilíbrio na vida financeira. A paternidade nisso aí. Muitos de vocês são filhos de homens e mulheres extraordinários, mas você não se sente filho. Você não se sente parte. Homens crentes, homens, mulheres de Deus, de oração, mas você não se sente filho. Alguns não são filhos de homens de Deus e mulheres de Deus, né? Outros são. Não há uma regra para isso, básica. A orfandade, ela vai gerar um desequilíbrio na vida sexual da pessoa e ela vai desencadear também num desequilíbrio financeiro. Em 400 e poucas pessoas, nós encontramos 400 e poucas pessoas crentes de 15 anos a 65 anos. Você vai pegar 3 pontos principais. Se você parar para observar, na maioria dos seus amigos cristãos, ou até na sua própria vida, esse é um problema latente na vida deles e na vida sua. Presente o tempo todo. Está bem ligado, no nosso entendimento, na conclusão que nós chegamos, ao espírito de orfandade, que ele vem normalmente quando a criança está ali com 11 anos, 12, 13, ele vem para fazer ela se sentir órfã. Às vezes ela é órfã de fato, e às vezes não. Mas ele vem para roubar essa figura paterna. E eu ando muito brabo com os homens, porque os homens têm deixado a desejar. Há dias atrás eu estava com 3 homens, com as esposas deles, conversando na porta de uma sorveteria, o ano passado. Um deles, empresário, o outro, policial, e o outro, engenheiro civil. E nós entramos no assunto. O primeiro disse: eu não vejo meu pai como meu pai, eu enxergo pai no Senhor. O segundo disse: eu não tenho referência paterna, a única referência paterna que eu tenho está no Senhor. E o terceiro foi no mesmo caminho, e eu fiquei assustado, porque os pais dos 3 são homens de bem. Um deles, por sinal, muito rico, mas não gerou filhos. Numa relação sexual nasceu filhos, mas agora eles não se sentem filhos. E eu fiquei constrangido, obviamente, e sem graça com aquilo. Talvez seja esse o seu caso. Então nós vamos falar sobre isso calmamente. Isso aqui não é uma pregação. Porque talvez essa seja uma situação que você tenha que resolver na sua vida, porque isso está bloqueando
as demais ações sua. Né? As demais ações sua. Então, quando as pessoas chegavam para mim, moças, rapazes, homens, e diziam, olha, o pai que eu tenho é o Senhor. Eu ficava muito constrangido, porque eu não me achava e não me acho capaz de ser pai de mais de 2 filhos. Mas depois eu fui entendendo isso e vendo que era uma necessidade. E que de alguma forma eu deveria direcionar aquelas pessoas, ainda que de uma forma muito limitada, mas eu deveria direcionar aquelas pessoas dentro do possível. Mas a maior forma de direcionar aquelas pessoas é o meu dia a dia com a Miriam, com o Douglas e com a Vilma. Não é abrindo um livro e lendo para eles. O livro que você tem que abrir e ler para as pessoas é a sua vida. Você tem que parar de viajar. Você tem que parar de fantasiar coisas. Então, você precisa, então, ir voltar para a parte prática. Porque nós estamos indo para a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso do que isso aqui. Só porque a Bíblia, para as pessoas, vai se respaldar em você. Ou seja, você lembra quando as pessoas evangelizavam os outros e diziam assim, olha, eu quero te convidar para ir na igreja participar de um culto comigo. E a pessoa foi, ficou alegre, no dia seguinte você encontrou com ela no trabalho, ela disse, eu gostei muito da sua igreja, gostei muito do pastor, gostei do ministério de louvor, eu vou voltar. E você vai e diz assim, só que tem um problema, não olhe para o pastor, não olhe para o ministério de louvor, e nem olhe para mim, olhe para Deus. Quem já fez isso aqui? Aí a pessoa diz assim, esse cara está me chamando para ir na igreja de um pastor que não foi transformado, de um ministério de louvor que não foi transformado, ele não foi transformado e quer que eu seja transformado. Porque ele não tem vida, ele não tem moral para dizer, olha para mim. Quando você não tem moral para dizer, olha para mim, anda comigo, você diz assim, olha para Deus. Aí o cara diz assim, então me mostra ele. Cadê ele? Ele está onde? Não, ele está em todos os lugares. Pois é, mas eu não estou vendo ele fazendo nada. Eu estou vendo você, que é filho dele. Entende? Quando você tem moral, você diz, cola em mim. Vamos jantar lá na minha casa que você vai ver como que eu trato minha família. Pergunta minha mulher, pergunta meus filhos, pergunta meus vizinhos como que eu sou dentro de casa. Você está entendendo? É diferente, não é? Aí o evangelho funciona, não funciona? Não olha para o pastor, não olha para o ministério de louvor, não olha para mim. Nós não. Tudo ele. Aí o cara, naquela igreja, ninguém foi alcançado por ele. Não posso olhar por ninguém. E ele quer que eu seja alcançado. É uma paranoia. Parece espiritual isso, não parece? Mas é carnal isso. Parece justo, mas é injusto. Parece santo, mas é profano. Parece bom, mas é ruim. Então, a base do ministério pastoral não está na teologia. A base do ministério pastoral está na casa dele. A base do ministro de louvor não está enquanto ele é afinado, está no relacionamento com a família dele. É diferente. Nós não precisamos ter um instrumento de 50 mil reais. Nós precisamos de um homem que pega um instrumento de 1.000, de 2 ou de 100 mil reais, mas que tem moral, legalidade, respaldo da sua casa,
para adorar o Senhor. É diferente. Nós não podemos quebrar. Então, antigamente as pessoas chegavam em mim e diziam: pastor, fulano chegou na igreja e é talentoso na área da música, vamos aproveitar ele? Vamos. Hoje eles nem falam mais comigo. Ah, ele é talentoso? É, então vamos testar ele primeiro. Porque de talento o inferno está cheio. Agora, de homens de Deus, o inferno não está cheio. Nem de mulheres de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou compartilhando aqui, né, com a Miriam. Com base aqui no que meu pai iniciou, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a expectativa que criamos nos nossos pais, de que eles são pessoas perfeitas. Em várias apresentações de escola, eu estava reparando isso, eles tratam os pais como se fossem super-heróis. Isso gera no coração do filho a expectativa de que o pai e a mãe vão ser perfeitos, quando, na verdade, não vão ser. O meu pai passa por processos de transformação, assim como eu. E eu presenciei os processos dele. Tem 21 anos que eu presenciei esses processos dele. Então, em vários aconselhamentos, eu percebo que as pessoas estão feridas por coisas muito desnecessárias. Aquilo que ele trouxe à tona para vocês ontem, sobre o pai que não condenou o filho, deve ser assim ao contrário também. O filho que não condena o pai. Porque às vezes você vai ficar ferido, a paternidade ela não vai ser resolvida na sua vida, porque você está esperando um nível dos seus pais que não existe. E isso não vale só para a galera que é mais nova, isso vale para o pessoal mais velho também. A geração do meu pai sofreu muito. Fome, trabalho muito cedo, pais durões. Isso precisa ser resolvido também. E aí nós entramos numa questão. Nós precisamos ser uma geração de filhos que vai curar os nossos pais. Nós precisamos estar dispostos a ser essa geração. Poxa, não é só ele que tem que me carregar. Não é só ele. Em algum momento eu vou precisar chegar nele e falar: olha, não é assim. É claro, né? Debaixo de uma autoridade. Eu sei o meu lugar, sei o lugar dele. Mas você entende isso? Uma geração de filhos que vão curar os pais? Miriam, meu pai não me abraça. Dê o primeiro abraço. Miriam, meu pai não consegue sentar numa mesa e conversar. Faça a primeira atitude de sentar numa mesa e conversar. Miriam, a minha paternidade não é resolvida porque eu não consigo olhar no olho do meu pai e falar com ele sobre algum assunto específico. Faça isso. Vai ser confortável de início? Não, não vai. Você está quebrando uma barreira ali. Não vai ser mil maravilhas, são processos. São processos. E você vai ver que também existe algo sobre a sua vida para você passar para a vida dos seus pais. Eu tenho uma célula na minha casa e a maioria das mulheres que vão na minha célula são mulheres mais velhas, né? Então, existe muito isso de, o meu pai é muito durão, minha mãe é muito durona, e a gente não consegue se dar bem. E uma menina, ela ficou, uns 2 meses para conseguir dar um abraço no pai dela. E toda a célula a gente chegava: e aí, conseguiu dar um abraço? Não consegui. Não, vamos orar para Deus preparar um ambiente para esse abraço acontecer. Chegava na próxima célula: e aí, conseguiu dar um abraço? Não consegui. Até que chegou um dia que ela falou: gente, eu consegui dar um abraço. Todo mundo ficou feliz por ela. Mas entende que se ela tivesse esperado isso do pai dela, ela não iria receber? Mas sabe por que ela não iria receber isso do pai dela? Porque o pai dela não recebeu do pai dele. Então, às vezes, a gente está muito aqui, o olhar focado no próprio umbigo. Mas, poxa, o que aconteceu com essa pessoa que eu estou colocando tanta expectativa nela? Mas é meu pai, ele precisa me dar amor, ele precisa isso, precisa aquilo. Talvez ele está te dando amor, só que não da maneira que você quer. E aí a culpa já passa a ser de quem? Sua. Por colocar uma expectativa nele que ele não vai suprir. E aí nós entramos em outro ponto, que tem mais a ver com os pais. Os pais precisam ser transparentes à mesa. E é interessante falar isso daqui porque todos nós vamos nos tornar
pais algum dia, se Deus quiser. E uma coisa que eu sempre percebi em casa foi pecados sendo confessados à mesa. E o quanto isso nos unia. Não, mas espera, ele vem cá e me fala uma fraqueza e eu admiro mais ainda ele? Sim, porque ele está sendo vulnerável. Porque quando nós expomos uma fraqueza, nós estamos nos colocando à disposição de ser julgado. Porque se ele errar de novo, eu vou ver ele errando. Então, é um risco muito grande para ele trazer o pecado dele à tona, trazer a fraqueza dele à tona. Mas isso me faz olhar para ele e pensar, poxa, o meu pai está vencendo o pecado, o meu pai está vencendo a fraqueza dele, o meu pai está sendo transparente, o meu pai está sendo vulnerável. Entende a barreira que isso quebra? E nós, como filhos, também termos essa transparência à mesa. Isso traz muita união para a nossa casa. Isso traz muita união. Nos últimos meses, tenho feito um trabalho em algumas escolas da minha cidade. É um trabalho inicial, então está um trabalho bem tímido assim. Mas é surreal como as pessoas não conseguem tocar nesse assunto de paternidade. Como é difícil falar sobre isso. Como o mundo coloca uma expectativa absurda sobre as costas dos pais e eles não têm a oportunidade de serem vulneráveis. Quando eu digo vulnerável, não é fugir das responsabilidades, mas falar, olha, eu vou errar também, eu vou falhar também. E por que não um filho ajudar o pai? Por que não um filho estar junto do pai? Nessa fase que meu pai está passando, os papéis se inverteram, né? Porque eu estou mais cuidando dele do que ele cuidando de mim. Tem dia que dá um trabalho, gente, que vocês não têm noção, não. Ai, mas isso é implicante comigo, eu vou te contar. Eu que cuido da dieta dele, e tem dia que ele tenta me dar uns migué assim, para comer um doce. Não é, Vitória? Tem dia que ele tenta me dar uns migué, e tem hora que eu finjo que eu não vejo, tem hora que eu não vai comer, isso e aquilo. Mas entende? Tem uma responsabilidade sobre a minha vida também. Em algum momento, talvez eu vou precisar trazer uma palavra de Deus para a vida dele. Não está tudo sobre ele. Não está tudo sobre ele. A gente precisa ter essa percepção e caminhar nisso. E nessa linha de raciocínio, eu estava em um evento da igreja que eles estavam falando sobre paternidade. E tinha alguma coisa me incomodando muito. Só que eu não conseguia discernir o que era. Por quê? O meu relacionamento com meu pai é muito bem resolvido. A gente tem as nossas diferenças, tem as nossas dificuldades, até porque eu sou muito parecida com ele, então isso faz a gente, às vezes bater de frente. Mas nosso relacionamento é muito resolvido. E essa ministração, se não me engano, veio no sábado de manhã, e só no domingo de manhã eu fui entender o porquê que eu estava com aquele incômodo. Aquilo ainda estava no meu coração. Poxa, paternidade. Foi aí que, em uma oração, Deus trouxe um entendimento para mim, que o amor dele por mim é grande, mas não é perfeito. O que ele faz por mim não é perfeito. E essa lacuna que estava faltando ser preenchida, só Deus iria preencher como pai. Então, às vezes, você está esperando algo do seu pai, da sua mãe, que é papel de Deus preencher na sua vida. Porque esse amor aqui não é perfeito, esse amor aqui não é perfeito. E aí a gente começa a colocar dificuldades em umas coisas que são muito simples. Não é óbvio que todo mundo não é perfeito? Não é meio óbvio isso? Mas por que a gente não tem esses insights? Ferida demais, preocupação demais com as coisas, às vezes, muito rasas. Poxa, se tem uma lacuna em mim que ainda não foi preenchida, é porque só o amor de Deus vai preencher. Porque o amor dele é perfeito. E isso que falta, só Deus vai preencher. Então, não coloque expectativa em coisas que não podem ser supridas. Jogue aberto, jogue limpo. Olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Seja aberto com seus pais, seja aberto com o seu pai espiritual, o pai na fé, enfim. E tire esse peso das costas dele e comece a pensar na responsabilidade de, poxa, eu sou a geração de filho que vai curar meu pai. Eu sou o filho que pode curar a vida do meu pai. E eu tenho visto isso acontecendo. Abraços que têm quebrado, desmanchado pais. Palavras de afirmação que têm desmanchado os pais. Pai, o Senhor é um pai muito bom. Pai, eu amo o Senhor.
Isso tem um poder, isso tem um lugar. Então, trazer essa mentalidade à tona de que o que vem dele não é perfeito, é nós caminharmos juntos. Não tirando a autoridade dele, jamais. Mas entender que eu posso, sim, ser usado para abençoar a vida do meu pai. Responsabilidade mútua. Responsabilidade mútua. Isso vai passar pelo processo da aliança familiar. A aliança familiar é quando você fecha com a sua família. É um acordo mútuo, a aliança, com uma finalidade comum. Então, o nível da aliança que eu tenho com a minha família vai trazer, vai gerar, com o passar do tempo, esses resultados que eu tanto busco e que eu tanto preciso deles. A aliança, ela não existe com meias verdades. A aliança, ela só existe com uma verdade completa. Isso, então, vai exigir de nós transparência. E aí tem um processo que eu falo muito sobre ele e que na nossa casa ele acontece de forma muito, às vezes, muito rápida, que é a mesa. O discipulado de Jesus, ele teve 2 pontos interessantes: a mesa e o caminho. Eu discipulo pessoas sentado à mesa com elas e eu discipulo pessoas andando com elas. É a oportunidade que elas têm de me conhecer. E a oportunidade que você tem de conhecer a pessoa. Então, qual o processo disso? Na sua casa, você precisa restaurar isso com a sua família. Está acontecendo uma coisa interessante. Nós vamos almoçar. Um pega o prato de comida, vai para frente da televisão, o outro vai para o quarto, para frente do computador, o outro vai para não sei aonde e o outro fica na mesa. Pronto, acabou a família. Televisão. Uma televisão em cada quarto. Acaba com isso. Põe uma na sala. Lá em casa tem uma televisão top de linha desligada. E tem uma na sala. A Miriam poderia colocar no quarto dela. Não está no quarto. Está lá, cabeça para baixo lá. Então, nós precisamos gerar uma aliança. E a aliança, aí eu falo para os homens, você precisa tomar a decisão de se desnudar na frente da sua família. A decisão de desnudar-se é sua. Tirar toda a capa, todas as vestes que esconde quem você de fato é. Você precisa desnudar suas finanças, você precisa desnudar os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas, os seus medos. Você tem que pôr isso para fora. O pai e a mãe, ele tem que ser desnudado diante dos filhos. Na Bíblia, o filho foi desnudado diante do pai. Só que hoje isso vai passar por uma iniciativa, é uma aula que você vai dar sem palavras. A iniciativa do pai em ser transparente vai gerar isso no filho. Porque dar uma lição de moral e falar o que tem que fazer é uma coisa. Fazer, a Bíblia diz assim: fazei, pois, resplandecer a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem, não a você, mas o Pai que está no céu. Está vendo como é interessante? Eu fui criado por uma mulher. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. Eu tinha terminado de completar 5 anos, meu pai faleceu. Fui criado pela minha mãe. Da forma mais dura que você pode imaginar. Eu comecei a trabalhar de 7 para 8 anos. Com 7 para 8 anos. Ontem eu estava brincando lá na casa do pastor José.
eles falando sobre dente, odontologia, e eu falei, minha mãe resolvia simples, mandou arrancar 5 dentes meus, pronto, está doendo, arranca, porque isso não presta não. Estou sem 5 dentes até hoje, eu não tenho coragem de fazer implante, eu tenho medo, eu acho que se cair mais vou pôr uma dentadura. Ok. Ok. Então, esse era o sistema. Não tinha um diálogo, porque minha mãe tinha medo de nós nos perdermos. 5 filhos. Então, fui criado com linha dura. Nunca levantei a voz para minha mãe, nunca mudei o tom de voz para minha mãe, até hoje. Minha mãe hoje eu que cuido de tudo dela, das coisas, assim, para o bem-estar dela. Então, assim, eu nunca levantei a voz para um tio meu, nem para uma tia. Nunca na minha vida. Então, por quê? Havia sido aprendido. Mas, quando eu cresci, eu me casei com 18 anos, e quando eu casei, eu levei esse reflexo que os meninos nasceram para dentro de casa e para a vida deles. Aí foi uma receita que não funcionou, obviamente. Então, as adequações na nossa vida, à medida que Deus vai trazendo as verdades à tona para nós, elas vão acontecendo. E você vai se adaptando àquilo. Para que você vai se adaptando? Porque você tem uma aliança, não um anel no dedo, uma aliança invisível com a sua casa, com a sua família. Quando eu disse ontem, né, os anos que eu tenho de ministério pastoral, tempo integral, né, quem me conhece sabe o tanto que eu trabalhava. Hoje eu estou muito à toa, eu durmo de dia, enfim. E a igreja fala, não, descansa. Eu estou igual aquela história do cachorro. O cachorro levanta, o dono fala, vai deitar. Eu estou mais ou menos assim, eu levanto, aí vem uma pessoa e fala, o senhor tem que descansar. Ué, mas eu estava dormindo agora. Mas amém, é uma preocupação, né, comigo. Então, eu hoje estou muito à toa, mas eu trabalhei muito, 12, 13 horas por dia, durante quase 20 anos, muito acelerado, gabinete pastoral muito cheio, muito lotado, e enfim. Agora, eu não perdi minha casa, porque eu tenho uma coisa, 11 horas eu chego em casa para almoçar, não 11h15. 4 horas da tarde, 4h30, eu chegava em casa para tomar café com a minha esposa. Só eu e ela. Coisa rápida de 10 minutos, mas nós sentávamos, tomávamos uma xícara de café e comia alguma coisa. Quando eu saía de novo à noite, tudo eu tinha horário. Por quê? Porque eu tinha compromisso. Eu já saí de reuniões importantes, com autoridade e tudo. Está reunido, dá 15 para 11, faltavam uns 40 minutos para terminar a reunião, eu digo, eu tenho que ir embora. Ah, o senhor tem que ir embora? Eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso com a Vilma agora, 11 horas, e eu preciso ir. Então tá, nós continuamos a conversa depois. Ok, então depois a gente continua. E eu entro no carro e vou embora. Porque 11 horas o almoço está pronto. E ela fez para ficar pronto 11 horas pensando em mim. Isso é aliança. Mas aquela reunião era importante para a igreja? Bem importante. Mas a primeira igreja é minha casa. Não é a que eu sou pastor. A primeira igreja é minha casa. Então, se você restaurar isso, vai começar a dissipar a orfandade, o desvio da conduta sexual, e vai atingir as finanças. Nós conversamos muito na nossa casa sobre dinheiro. Com muita frequência, eu, a Vilma e os meninos conversamos sobre dinheiro. Eu e meu filho, então, nós conversamos mais sobre dinheiro, né, do que propriamente com a Miriam e com a Vilma, apesar deles saberem tudo.
Então nós conversamos muito sobre isso e tomamos decisões em acordo. As decisões que elas têm um grau mais relevante, elas são tomadas em família. Elas não são tomadas por mim, não. Elas são tomadas em família. Por quê? Para gerar essa visão que todos fazem parte. Não, eu que pago as contas, quem manda é eu, seu moleque, não está bom para você, a porta da rua é a serventia da casa. Você está errado e endemoniado ainda. Você não põe filho para fora, não, você põe filho para dentro. Você não põe filho para fora de casa, você põe filho para dentro de casa. Você põe filho para dentro, você calça ele, você põe anel no dedo dele e põe vestes, sem acusá-lo, sem atacá-lo. Ah, mas você não conhece esse moleque. E você não conhece o Deus que pode transformar esse moleque num grande homem de Deus. Você não conhece. Então eu estou cansado de ver pais com esses comportamentos, levantando a mão nos cultos e cantando ao Senhor como se estivesse adorando. Pura falsidade, hipocrisia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a maioria dos filhos de pastores não querem ser crentes? Você já prestou atenção que a maioria... Irmãos, eu faço trabalho em penitenciária há mais de 20 anos. Hoje eu não faço mais, eu tenho pastores que fazem isso. Chega dentro de uma penitenciária, você pode escolher a penitenciária, eu vou com você. Abre a harpa cristã e começa a cantar. Senhor meu Deus. Você vai ver um coral. A grande maioria é filho de crente. Agora, tem um princípio bíblico aí, que a Bíblia diz lá no Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lá na frente o texto vai dizer assim: a sua mulher será como uma videira frutífera no interior da sua casa, e seus filhos como rebentos de oliveira. Por que não se cumpriu se eu tenho 30 anos de crente? Porque não fala para o crente, não fala para o pastor, não fala para o ministro de louvor, não fala para o diácono, não fala para o presbítero, fala para o homem que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. É diferente de pastor. Você está dizendo que tem pastor que não teme a Deus? Estou. Eu estou nesse negócio há um tempo já para saber. Você está dizendo que a maioria dos homens não teme a Deus? Sim. Se eles temem, por que a mulher dele não é uma videira frutífera dentro de casa e é um devorador dentro da casa dele? Por que os filhos dele não são como o broto ou rebentos da oliveira? Faltou alguma coisa. Ah, mas a Bíblia dele é toda surrada, pastor. Ele ora de madrugada, mas ele teme a Deus? Está dizendo que ele tem que temer a Deus. E ele tem que andar nos seus caminhos. Então, homens, essa conta aqui não é da mulher, que você vai pegar Provérbios, diz que a mulher sabe, edifica a sua casa. Ok, mas a conta é sua, varão. Não transfere ela para a mulher, não. Não vem com essa conversinha para boi dormir, para mulher, mulher de joelho, homem em pé. Isso é conversinha para boi dormir. Tem que parar com esse negócio. Quer dizer que você tem uma escrava de oração. É gostoso demais, cara. Cadê sua mulher? Está orando para mim ficar em pé. Você não tem vergonha de sua cara, não? Irmãos, quem mais ora na minha casa não é minha mulher, não, sou eu. O intercessor maior da minha casa não é minha mulher, sou eu. Eu sou o cabeça, diz a Bíblia, daquela casa. Não para manipular a família, mas para direcionar a família. Agora, mulheres de joelhos, homens em pés. Ai, que gracinha, que romântico, né?
O bonitão, jogando futebol, com os amigos, falando chocarrice, e a mulher de joelho. E os filhos desviando. E depois o malandro vem dizer, eu sou crente, mas Deus não olhou, meus filhos não querem nada com Deus. Eles querem, mas eles têm modelo? Eles precisam de modelo. Empolgou. Gente, eu tô cansada de pais me procurarem dentro da igreja pedindo para ajudar o filho deles. Tô cansada. É uma responsabilidade absurda que eles colocam em cima da igreja, em cima de quem está no altar. E sabe o que vem na minha cabeça? Como que 1 hora de aconselhamento por semana vai sobrepor um dia inteiro? Não tem como, gente. Eu viro para o filho e falo, você tem que ser honesto. Chega em casa, o pai não está sendo honesto. Você tem que ser gentil com sua mãe e amar ela. Chega em casa, o pai não está sendo gentil com a mãe nem amando ela. Que palavra, que poder minha palavra vai ter sobre a vida desse adolescente, dessa criança, desse jovem? Eu estou cansada de pais me procurarem, achando que a igreja vai curar o filho deles, que o pastor, que a filha do pastor, porque se andar com a filha do pastor vai ser igual ela. Não, gente, não é assim. Não é assim. Meu pai sempre teve o costume de levar a gente para todo lugar que ele ia. E sabe o que isso mostra? Transparência. Não tem nada na vida dele que precisa estar em oculto. E isso é transferido para a nossa vida, como filho e como filha. Hoje em dia, se você me perguntar se eu prefiro depois do culto sair com os meus pais ou com os meus amigos, eu prefiro sair com os meus pais. E se eu tiver a opção de sair com os meus amigos, se os meus pais puderem ir, eu fico muito feliz. Sabe o que isso mostra? Transparência. Eu faço exercício físico. Você acha que eu prefiro ir sozinha ou com alguém da minha casa? Eu prefiro ir com alguém da minha casa. Estou no pé do meu irmão para ele ir comigo tem meses. Agora estou conseguindo levar ele. Sabe o que isso mostra? Transparência. Não é um lugar em que eu sou crente na minha casa, em tal lugar eu não sou, então minha família não pode ir comigo. Não, transparência. Precisamos andar nessa transparência. E é muito difícil, porque, infelizmente, a maioria dos pais não tem enxergado isso. A autoridade que eles têm sobre a vida dos filhos deles. Antes do meu pai receber o diagnóstico, eu tinha entrado em um propósito de 21 dias de jejum e oração para uma situação lá específica. E no meio desse propósito, Deus me trouxe uma palavra que ficou muito no meu coração. Eu estava ali nos Salmos e Deus estava se apresentando muito como um Deus de guerra, um Deus de batalha. E aquilo ali me assustou muito. Poxa, eu falava, Deus matou não sei quantos, e tananã, e eu, gente, que é isso? Fiquei com medo, né? Só que aí foi, e eu pensei, não, poxa, Deus é um Deus de batalha em prol do justo. Deus não é um Deus de batalha contra o justo. E quando veio o diagnóstico do meu pai, nós discernimos que era uma batalha. E sabe o que foi interessante? Que eu olhei para a vida do meu pai e percebi que ele era um justo. Eu olhei para ele e falei, não, o justo é o meu pai. Então, Deus é um Deus de batalha pela vida dele. Mas eu precisei olhar para ele e ver nele um homem justo. E eu via isso claramente, nitidamente. E esses dias, eu pensando sobre tudo isso, eu pensei assim, a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço é meu pai. E eu vivo com ele todos os dias, eu convivo com ele, eu vejo os erros e os acertos dele. E ainda assim eu consigo olhar para ele e falar, ele é um homem justo e é a pessoa mais parecida que eu conheço com Jesus. Um dia um menininho entrou na igreja e falou assim, mãe, aquele lá é o Jesus? A mãe dele, não, meu filho, não é não. Mãe, aquele lá é o Jesus? Entende isso? Que dá para você ser transparente, dá para você ser um pai de verdade no dia a dia.
E ainda assim o seu filho olhar para você e ver o que ele precisa. E é muito interessante o poder que a mesa tem, sabe? De trazer esses relacionamentos, esses momentos. Na nossa casa, tudo se resolve com orações muito simples, gente. Não tem nada muito grandioso, não. Olha, nós estamos com tal problema na área financeira. A gente senta na mesa, ora e vai comer. E a gente acredita que as coisas vão se resolver simples assim. E eu aprendi muito a lidar com as situações que vêm que são difíceis, porque ele é assim. Ele é assim. Tanto é que quando nós recebemos essa notícia, nós recebemos a notícia no sábado, de domingo para segunda eu fui para a sala de oração, passei a madrugada lá. Gente, estava todo mundo chorando. E sabe quando você se toma posse de uma força? Eu pensei, gente, não é momento de chorar, a gente não perdeu isso aqui ainda. Mas é aquela coisa muito consciente, de entrar numa batalha e enfrentar ela. Mas sabe de onde que isso veio? Veio dele. Porque eu descobri que tudo sempre se resolvia na oração. Porque ele me ensinou isso. Porque minha mãe me ensinou isso. Então isso é muito poderoso, um filho poder olhar para o pai e falar, eu quero ser assim. Eu quero ser igual a ele. Eu sei que se eu fizer igual a ele vai dar certo. E as coisas sempre deram certo para a nossa casa. Miriam, está dando certo agora? Sim, está dando muito certo. Mas eu precisei ter para quem olhar. Ter para quem olhar. Quantas vezes meu pai chegou na mesa e falou, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. E me mostrar assim. Isso é transparência, eu saber quem ele é. E eu olhar para ele e querer ser igual a ele. Então, não pense que o seu filho vai mudar se ele vier para o intensivo, se ele for para o retiro da igreja, se ele fizer isso ou aquilo, não vai. Ele precisa olhar para você. O caminho é você. A referência dele é você. Se ele vê você desesperado diante das situações difíceis, ele vai ficar desesperado diante das situações difíceis. Se ele vê coisas ocultas, ele vai começar a ocultar coisas de você. Miriam, por que meu filho esconde tanta coisa de mim? Talvez porque você também esconde coisas dele. Miriam, por que meu filho não é honesto comigo? Talvez porque você não é honesto com ele. Miriam, por que meu filho não quer a Deus? Talvez ele não vê a sede nem em você. Como ele vai ter sede? Para que ter sede de Deus se meu pai não tem? Não faz sentido. Então o espelho sempre vai ser o pai, sempre vai ser a mãe. Amém? Lembrando que em todas as ações nós falhamos. Ok? Nós pecamos e erramos. A questão sexual na vida das meninas, uma pedagoga foi na minha casa conversar comigo essa semana, a que cuida do nosso setor infantil, uma mulher de Deus, e ela disse, pastor, as meninas estão mais atiradas do que os meninos. Experiência nossa lá, não quer dizer que seja geral. A maioria das meninas, elas estão procurando relacionamento muito maduro, muito prematuros, porque elas precisam se encostar num homem. Elas não sabem, mas elas precisam de um homem perto. Esse homem pode estar dentro de casa. Então, o que vai acontecer com tudo isso? Uma depravação, a cada dia que passa, maior. Se não há aliança, não há liberdade. Entende? Qual o problema todo? E aí eu sofro muito com isso na igreja, muito. Uma vez eu cheguei numa classe de escola bíblica dominical da nossa igreja, eu não ia dar aula, então eu cheguei, não lembro o que aconteceu, eu nunca chego atrasado não, mas eu cheguei, já tinha uns 5 minutos ou 10 minutos, tinha começado e estava falando sobre namoro. E uma mãe disse assim, professor, o senhor podia sugerir para o pastor falar mais sobre namoro nos cultos? E eu levantei a mão, o professor disse, pode falar. E eu disse, professor, sugiro para os pais ensinar os filhos sobre namoro na casa deles. Nós estamos transferindo responsabilidades, não estamos? O menino nasce, eu já falei para o meu filho,
Meu filho, põe sua filha na escola no limite da idade. A Miriam foi para a escola no limite. Quando não tinha mais jeito de segurar ela em casa, nós levamos ela para a escola. Nós terceirizamos a criação dos nossos filhos e queremos coisa perfeita. O que não vai funcionar, obviamente. Então pensa, aí nós vamos para o desequilíbrio financeiro. Por que nós vamos para o desequilíbrio financeiro? Porque nós não conversamos sobre dinheiro dentro de casa. Dentro de casa, a carteira do pai, ninguém toca. Se tocar é amaldiçoado e a mão seca. A bolsa da mãe, ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. A verdade sobre aonde está indo o dinheiro, ninguém sabe. Isso é problema meu, isso não é problema seu, porque eu compro tudo. Está faltando alguma coisa para você? Não, não está faltando. Então fica quieto, fica calado no seu canto. Ensina sobre gestão financeira. Ensina sobre gestão financeira. Converse sobre o dinheiro dentro da sua casa. Porque o dinheiro, ele é uma das áreas que traz muito conflito familiar. Entende? Então converse. Esse é um assunto que você precisa trazer ele à tona, talvez mais de uma vez por mês dentro de casa. Principalmente com os filhos, para eles entender o trato. Pastor José fala muito sobre isso de uma forma extremamente conservadora e coerente. Nem vou dizer que é bíblica, porque é extremamente bíblica também, mas assim, muito coerente sobre como lidar com as questões financeiras. E eu vejo as famílias tendo problemas por questões financeiras. A área sexual nem se fala. Isso está ligado a quê? A uma quebra de aliança que houve dentro de casa, que não se consegue estabelecer um diálogo. O que é meu, o que é seu. Não mistura, não põe a mão, não faz nada. Eu tinha um sonho um tempo atrás, agora eu estou com esse sonho de novo. De comprar uma moto grande. Eu sempre gostei de moto. E aí eu comprei uma moto estradeira, boa. Fui em Brasília e busquei. Eu cheguei em casa, encostei essa moto. Minha mulher gosta mais de moto que eu. E eu fazia parte de um motoclube, Caveirona. Brincadeira. Brincadeira. Eu fazia parte de um motoclube, ok. E então eu cheguei em casa e fui para um período de oração numa fazenda. E quando eu cheguei, minha mulher disse: o Douglas está muito triste. Eu falei: o que foi? Ele falou que você saiu e não deixou ele andar na moto. E eu disse para ela: é dele, ué? Por que ele não pode andar? A pergunta é: o senhor vai sair nela? Não, então eu vou. Essa é a pergunta. Não é se pode. O que é meu é dele, o que é dele é meu. É família. E aí ela: mas ele não sabia. Não, ele sabe que o que é meu é dele. A pergunta é: o senhor vai usar? Se você chegar no meu roupeiro, lá onde eu ponho roupa, você vai encontrar lá 3, 4 calças do meu filho, 4, 5 camisas dele. Se você for na gaveta de cueca, está tudo misturado. Eu não sei qual que é a minha e qual que é a dele. Os sapatos meus, tudo misturado. Na casa dele, e ele vai lá em casa e chega para ir para o serviço, já toma banho, já veste minha roupa e vai para o serviço. E é assim. Esses dias ele estava saindo de casa com uma roupa minha, calça, camisa, cueca e sapato. E eu fiquei emocionado, comecei a chorar.
Falei, essa é a família que eu sempre quis. É assim que eu sempre quis. Então, assim, a Vilma essa semana, vamos ter que arrumar esse negócio, porque tem roupa demais dele aqui e roupa demais sua lá. Deixa rolar, deixa rolar. Não esquenta com isso, não. Você está entendendo, irmãos, o nível que você pode chegar? Você pode chegar num nível muito acima, de muito mais felicidade, de muito mais alegria, de muito mais prazer, de muito mais conforto, por causa de uma aliança familiar. Se você perguntar quem anda mais no seu carro na cidade, você ou a Miriam? Só tem um problema, ela quase não abastece, mas... De vez em quando ela bate ele também. Esse tempo atrás eu cheguei e ela disse, bati o carro. Eu falei, meu Deus, mas com alguém? Não. Como que você bateu? Bati na garagem. Bateu aonde? Na frente e atrás. Já viu bater um carro numa vez só nos dois para-choque? Eu bati na frente, achei que não estava bom, engatei uma ré e meti no outro pilar lá atrás. Vamos lá ver, não quero ver, não. O carro estava com 8.000 quilômetros. Falei, então vamos arrumar, né? Mas amém, irmãos. O carro não existe. O carro existe por causa dela. Não é ela que existe por causa do carro. Sabe, eu fico pensando no padrão de Deus para nós. Como que ele poderia ser diferente se nós aceitássemos todo o padrão de Deus? Como a nossa vida poderia ser diferente? Quando o mais velho, o irmão do pródigo, ele era órfão. Ele não saiu de casa, mas ele era órfão. Ele falou, esse teu filho aí foi lá e gastou. O senhor nunca me deu um novilho para me festejar com meus amigos. O pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa agir assim. Tudo que eu tenho é seu. Eu estou vendo muitas pessoas aqui que não casaram ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Então, quando você casar, que você for construir sua família, olhe para mim, olhe para mim. Se você está namorando, para de mentir. Às vezes você se tornou um mentiroso profissional. Você mente até para você. Tem hora que você manda você para ir para um lugar, você chega, mas não era para cá, não, mas eu menti para mim, então eu vim para cá. Então, sim, comece a sua família com a verdade. Ok? Amém? Amém. Você não pode estar namorando uma moça ou um rapaz com mentiras. Porque você não pode constituir uma família na escuridão. Você tem que constituir uma família na verdade. Há tempos atrás, irmãos, só como testemunho, não como esnobação, eu recebi uma mensagem, um SMS, de uma mulher. Ela estava doida. Ela estava falando mentira. Ela falou que eu era charmoso, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, e que estava apaixonada por mim. Aí eu li a mensagem e entreguei o celular para a Miriam ler também. Uma mulher está fazendo uma declaração para mim, minha família tem que saber, né? Ok? Amém? Amém. Pode isso? Pode. A Vilma, o que foi? Falei, pergunta a Miriam, que ela lê para você entrega. Domingo à noite, cheguei no culto, li a mensagem para a igreja inteira. Pronto, irmãos. Não tem que esconder nada, não. E a mensagem para a igreja inteira, olha, irmãos, tem uma mulher, ela fala que frequenta aqui, se ela estiver aqui, aquela lá é minha mulher, que eles são meus filhos, eu sou casado, sou pastor, e ela está falando aqui que está apaixonada por mim, que eu sou charmoso, mas imagina, e vai, e tá. E eu quero dizer para ela que não vai rolar, e não é para ela sair da igreja, é para ela permanecer firme em Jesus e tal, mas não vai rolar comigo, não. Ok? Pronto, tinha 1.000 pessoas, não sei, estava lotada a igreja, eu li a mensagem para a igreja, eu não posso mentir para a igreja que eu sou pastor. Pastor, mas o que as pessoas vão falar de você? Não me interessa, pode até me demitir, mas vai me demitir com a verdade. Não vai me demitir com mentira, não. Você pode perder seu casamento, mas eu vou perder falando a verdade.
Você pode perder a sua moral, mas eu vou perder a moral falando a verdade, não ocultando, sendo depósito de sentimentozinhos de apaixonite, de que homem velho igual eu, quando apaixona, vira adolescente, irmãos. Fica doido mesmo, fica o trem mais besta, dá dor de barriga, emagrece, dá febre, calafrio. Irmãos, velho apaixonado, irmãos, eles ficam pior do que adolescente, não come, não bebe. Você está com fome? Então, amém? Estou falando de aliança na família, irmãos. Estou falando de aliança. Não estou falando dessa coisinha que os demônios dizem para você. Porque o diabo ele tem uma estratégia. Esconde tudo que você é para você não perder sua moral. Você está masturbando? Não conta para ninguém, não. Fala o seguinte, leva o smartphone também para o banheiro para você masturbar melhor. Não é assim que o diabo faz? Chegou alguém, você quase quebra o celular, desespera. Não sei o que acontece lá. Então assim, você está transando com sua namorada? Não conte para ninguém, porque os crentes é fofoqueiro. O que é melhor? Um crente que fala ou um adúltero? Não, vou ficar aqui na miudinha aqui, para ninguém ficar sabendo, porque se ficar sabendo, vai contar para o pastor, vai dar maior BO. Cara, não tem problema. O inferno inteiro já sabe, e o céu já sabe. Você já está ferrado mesmo. Então, assim, conta para mais um, para acabar de desgraçar logo a sua vida, para tentar arrumar. Amém? Deus, ele fala, olha, para nós, traga para a luz, vem para a luz. O diabo fala, fica nas trevas, porque senão você perde sua moral. Deus disse não, confesse tudo, senão você não vai prosperar. Prosperidade está ligada a bem-estar, não é o que os pastores ficam essa balela aí falando só sobre dinheiro, não. Bem-estar não quer dizer quanto você tem no bolso, mas o quanto você está bem com o que você é. Então, amados, e aí nós vamos então caminhar nisso. Vamos fazer o quê? Vamos esconder tudo que nós somos. O tempo vai resolver. Cara, não resolve. Vai pegar seus filhos. Vai pegar seus filhos. Vai pegar seus netos, sua geração. E lá na frente você velho, babando, vai ficar lamentando a desgraceira toda que você plantou há 30, 40, 50 anos atrás e fingiu que tinha resolvido. Fingiu. Ah, não, eu toco na igreja, eu canto, eu faço parte disso. Não vou falar nada, senão vai me tirar de lá. Você está entendendo o que nós estamos falando? A falta de aliança familiar leva para a igreja. E lá na igreja entra a deturpação dentro da igreja. E vai descredibilizar a igreja. E aí lá na frente, quando você tiver seus filhos, você transou com sua namorada a vida inteira, escondido, nunca confessou, e achou que o pastor foi lá e disse, eu vos declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Você acha que resolveu o seu problema, e isso não perdoa pecado não. Perdoa pecado é arrependimento seguido de confissão e depois do abandono da prática. Eu estou casado, agora eu estou zerado. O casamento legalizou sua relação sexual após aquilo. Não perdoou o seu passado. E daqui 15 anos você tem um filho adolescente. E você vai ficar correndo atrás de todo mundo, como a Miriam disse. Ajuda meu filho, porque você não tem moral para sentar com ele para ajudar ele. É simples assim, irmãos. Eu vejo isso todos os dias. É simples assim. Aí você diz, cara, vamos passar sua vida a limpo? Não, está tudo bem. Há dias atrás um pastor, a vida dele nada dava certo. Há dias não, um ano atrás mais ou menos, um pastor, a vida dele nada dava certo. Falei, cara, nós precisamos lavar você. Você deve estar cheio de pecado. Não, eu sou um homem de Deus. Falei, eu também sou. Chama sua mulher.
Sentou a mulher. Falei, vomita tudo. Eu e um outro obreiro. Não, porque não sei o que tem, porque eu fiz a igreja crescer, porque não sei o que. Irmão, vomita! É porque eu já trabalhei com recuperação. Irmão, vomita! A mulher olhou para ele, olhou para ela e falou, nós conta? Na minha frente, irmãos. E ele? Ela falou, não, porque eu traí ele e ele também me traiu. Falei, quando? Não, quando ele estava pastoreando em tal lugar, assim, assim. Você acredita um negócio desse? Ocultou, achando que ia vencer, perdeu. Perdeu. Fracassou. Perde. Uma filha foi abusada por um parente. A outra engravidou antes de casar. Só a desgraceira financeira, saúde e tudo. Resultado de quê? Chumbo trocado lá atrás, oculto, só para se manter no ministério. Falei, playboy, você perdeu, a casa caiu. Nós vamos amar você, mas nós vamos ralar você agora. Porque agora você vai ter que ouvir umas coisas. E tome taca, irmãos, e tome peia. Não tem esse negócio de vem cá me dar um abraço que vai ficar tudo bem, não. Vomita mais. Tem mais coisa para vomitar. Nós somos templo do Espírito Santo, não um depósito de pecado oculto. Sabe quem vai sofrer? Eles, os filhos. Porque os demônios vão encontrar uma porta aberta e vão começar a atuar na família inteira. Mas fulano é um homem de Deus, orou por mim e foi curado. Irmão, tem uns caras, a Bíblia fala de um cidadão lá, mesmo que seja fictício, muito mais poderoso do que eu e você. Ele curava enfermos, expulsava demônio, falava línguas, profetizava, fazia mais não sei o quê. E Jesus disse, eu não te conheço não. Você faz tudo isso no meu nome, mas você não tem relacionamento comigo. O cara era bom depois de expulsar demônio. Eu, quando aparece um demônio, eu pergunto todo mundo, você quer ir? Eu vou até no último, se ninguém for, eu vou. Tem pessoas que têm habilidade para isso, não é o meu caso. Então, assim, amém? Então, o intensivo não vai mudar a sua vida. O intensivo vai esclarecer o que você tem que ser quando você for embora. Só isso, mais nada, cara. Você vai sair daqui e vai encontrar o mesmo mundo pecaminoso que você deixou lá fora. Sua família vai estar do mesmo jeitinho. E ela vai olhar para você 10 dias depois do intensivo e vai dizer assim, não adiantou nada você ficar lá 21 dias, voltou o mesmo, voltou até pior. A culpa é da sua família? Não, o seu comportamento que ficou ruim. O seu procedimento ficou ruim. Então vamos acordar para isso. E vamos começar algo simples e prático. E vamos parar de teorias e de não sei o quê. Não fique consultando astrólogo, cartomante, não. Entendeu? Para com esse negócio, para de embenzedor, círculo de pólvora, para, crente, para de ir no centro de macumba, sai das igrejas com espírito de confusão, sai desses caras que ficam profetizando, eis que eu te digo, que não sei o que tem, porque eu tenho o melhor para você, tem peia para suas costas. Você tem que mudar a vida e o cara está lá te inflando, dizendo, olha, estou preparando o melhor para você. O melhor para você é o deserto. Você tem que ir para o deserto, porque lá que você vai ser tratado. Você está esperando um oásis, você vai ter que achar o oásis dentro do deserto. E o deserto é o lugar de aprendizado. Cara, eu estou vivendo no deserto. Você acha que eu estou vivendo no oásis? Você acha que você ter câncer em 5, 6 lugares é oásis? A grande pergunta é, eu termino o ano ou eu não termino o ano?
É a pergunta, cara. Você vivendo melhor com sua família, o melhor com a igreja, o melhor tempo da sua vida, e você olha e fala, e aí, o que vai rolar com esse negócio? O médico chegou para mim e disse, você vai ficar tetraplégico. Eu falei, tá. Ele foi lá, conversou com a equipe, voltou e falou, você não vai ficar tetraplégico mais não. Eu falei, tá. Outro médico disse para mim, olha, essa doença sua não tem cura. Seu tratamento é paliativo, para melhorar a sua qualidade de vida só. Tá. Tá bom. É Deus que vai me dar a última palavra. Eu não vou dizer para o médico que está amarrado em nome de Jesus. Não vou dizer isso, não. O sangue de Jesus tem poder. Não vou dizer nada, não. Ok. Então, amados, deserto. Eu estou vivendo num deserto. Você acha que eu levanto de manhã e eu não quero ir cuidar das minhas ovelhas? Eu quero, mas eu não tenho força. Né? Você acha que eu não quero fazer as coisas? Eu quero fazer as coisas, mas eu não tenho força. Né? Você acha que eu quero esse gosto ruim na minha boca o dia inteiro? A minha nutricionista fala que é gosto de ferro. Eu falei, eu nunca comi ferro, eu não sei se esse gosto é de ferro mesmo. Você acha que eu quero isso? Não. Mas aonde eu estou achando respaldo? Nas duas famílias que eu tenho. A primeira família está dentro da minha casa e a segunda família é a igreja. A igreja, irmãos, era para ter virado as costas para mim. Eu não produzo, não consigo produzir mais. Sabe o que eles disseram? Toda despesa que você tiver com seu tratamento, nós vamos pagar tudo. De viagem, de tudo que você tiver. E não é para você dormir mal, não é para você comer mal, é para você dormir bem, para comer bem. Cuidando de mim em tudo. Esses dias eu falei, não está pesado? Eles disseram, não, nós queremos. Se estiver pesado, eu vou dar um jeito. Não, não está pesado, não. É o mínimo pelo que o Senhor já fez por nós. Então, o carinho que eu estou recebendo da minha esposa, dos meus filhos, é reconfortante. Agora você já imagina se eu fosse um homem todo cheio de coisas escondidas agora. Não é? Da minha esposa, dos meus filhos, da minha nora, da igreja. Se eu não tivesse aliança com eles, como que eu ia estar? Abandonado. Não cortou a ajuda de custo minha. Normal. Você não está trabalhando? Não, não estou trabalhando, eu não posso trabalhar. Então, amados, sabe, vá até a última consequência, mas vá com a verdade. Perca tudo o que você tem de perder, mas perca falando a verdade. Tudo, tudo. As pessoas disseram para mim, nós podemos contar para os outros qual é o seu problema de saúde? Eu falei, conte detalhes, por favor, e peça a eles ajuda. Não preciso ocultar nada de ninguém. Eu não vou ficar dentro de um quarto escondendo. Cada mensagem que eu recebo, cada pessoa que me cumprimenta na rua, eu até evito andar a pé na rua, cada situação, pastor, nós estamos com o senhor, e eu falo para eles, não desista, por favor, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Um homem muito rico chegou em mim e disse, pastor, você está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, no momento não. Ele disse, pastor, eu posso te ajudar muito mais do que você está imaginando, viu? E eu falei, então ore por mim, por favor. Se o senhor orar por mim, vai ser uma ajuda extraordinária. Ele disse, nós estamos fazendo, então ore por mim. Não é o dinheiro. Agora, se a minha vida acabar agora, ou esse mês, ela vai acabar no melhor momento com a minha família. E não é depois do diagnóstico. É uma história que vem sendo construída. Então eu queria terminar
pedindo vocês, em nome de Jesus, pare de ocultar pecados. Pare de mentir. Seja transparente. Perca seu emprego, mas seja transparente. Passe vergonha, mas passe com a verdade. Não passe com mentira, não. Porque o que o diabo ensinou para a igreja, e a igreja faz isso, é esconder, ocultar, ludibriar, mentir, justificar, usurpar, para se dar bem. Só para se dar bem. Eu não posso sair do ministério de louvor, porque se eu sair eu desvio. Você já está desviado, irmão. Eu não posso parar de ter oportunidade na igreja, porque senão eu esfrio na fé. Irmão, você já está uma geladeira. Não é isso que te esfria na fé. É a sua postura, o seu comportamento que está te esfriando na fé. Quando eu falo isso para vocês, eu falo com tristeza profunda por conhecer a igreja. Não falo com prazer nenhum. Por ver crianças sofrendo consequências terríveis de alianças quebradas. Essa madrugada eu fiquei muito sem dormir. Eu quero dizer para os pais aqui, para as mães que têm filhos fora do casamento. Deus me deu essa direção essa madrugada. Você que tem filho fora do casamento, não é pensão não, viu, cara? É ser pai. E se a mulher que você casou com ela sabia que você tinha filho fora do casamento e está atrapalhando, você vai ter que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Tem muitos homens tidos como homens de Deus, com filhos fora do casamento, que dá tudo de melhor para os filhos do casamento atual e manda pensão de R$200 na marra, criando caso para os filhos fora do casamento. Não leva numa viagem, não leva para lugar nenhum. Você tem que voltar atrás, cara. Você está achando que Deus não vai te cobrar essa conta aí, você está muito enganado. Vai cuidar desses meninos. Vai cuidar desses meninos. Ah, está na justiça para me pagar a pensão. Você não tem vergonha, não? Uma mulher tem que te levar na justiça para você pagar a pensão de um filho seu? Você não tem vergonha disso? Uma revisão de pensão, tudo bem, que o juiz arbitrou algo que você não consegue pagar, mas ir para a justiça? Você está brigando, você arrumou advogado para ir para a justiça, para cuidar de filho seu? Você tem que rever seus caminhos, ué. Você está fora da caixinha, você não entendeu, não, é? Você ainda está pedindo oração? Você tem que parar de orar e dizer: filho, vem cá, me perdoa, eu sou um covarde, negligente, eu te abandonei, eu virei as costas para você. Ah, mas minha mulher não deixa. Então, cara, talvez você vai ter que largar dela para cuidar dos seus filhos. Talvez você vai ter que ir embora. Um dia eu estava dentro da penitenciária, o diretor falou: pastor, o senhor tem um tempinho para conversar com o rapaz? Eu falei: tem. Ele tem 21 anos, ele tem um latrocínio nas costas, ele tem um homicídio e ele está querendo matar outro cara aqui dentro da prisão. Conversa com ele para mim. Eles pegaram o cara, colocaram diante de mim, bem moreninho, um cara, um moreno bonito, colocou ele diante de mim, de lá e eu de cá, e eu falei para ele: seu moleque, você está planejando matar uma pessoa aqui dentro? E fui batendo nesse cara, e ele fazia assim, e aí no final eu disse para ele: você é muito amado, cara,
Você é muito amado. Nós estamos vindo aqui porque nós amamos você e você fazendo papel de moleque. Quando eu terminei, ele só falou assim, ele falou, aos meus 14 anos eu queria ter um homem para ter falado isso para mim. E eu abracei ele e fui embora. E aí? Então, nós temos que resolver isso, né, Miriam? Não passa essa conta para a igreja nem para a escola, não, porque ela não é da igreja, ela é sua. Paga essa conta. Não é da escola, ela é sua. Paga essa conta. Se você é filho de um pai que te abandonou, você tem duas opções. Vá atrás dele e tente fazer o caminho. E se ele te abandonar de novo, escolhe um pai espiritual para você, que vai cuidar de você, que vai direcionar você. Um pai que seja como José foi com Jesus. Escolhe. Escolhe um homem de verdade. E diz, por favor, me adote, cuide de mim. Se o Senhor cuidar de mim, eu vou vencer. Eu tenho um pai espiritual, que é o pastor José. E as nossas conversas são muito práticas e muito boas, porque ele é muito prático e eu sou também. Mas alguns detalhes faz sentir mais filho. E eu conheci dois homens no pastor José. Eu conheci o pastor e eu conheci o pai. Quando eu adoeci, o pastor virou um gigante. Ele virou um gigante, irmãos. Ele cresceu para cima dessa doença de uma forma extraordinária. E um dia ele estava viajando e eu mandei um áudio para ele e disse, pastor, eu preciso de uma palavra do Senhor, eu preciso saber como conversar com a minha família e como conversar com a igreja, porque o médico me desenganou. E aí entrou o pai, saiu o pastor. E o coração do pai é muito diferente do coração do pastor. E ele falou comigo num áudio de mais de 1 minuto, coisa com coisa. Ele não me deu uma direção. Ele baqueou na hora. Ele assustou, eu vi que ele ficou assim, eu tenho esse áudio aqui, e ele ficava falando, e não falava o que eu tinha que fazer. E eu conheci ele, como pastor ele falava em 20 segundos. Mas como pai ele não deu conta não. Porque aí foge as palavras. Então, você precisa de um pai. Se por último ele não te quer de jeito nenhum, você precisa. Na igreja eu vejo essa necessidade todos os dias. Meninos incríveis, meninas incríveis, órfãos, sem nenhuma direção. A Bíblia diz que o filho é a flecha e o pai coloca essas flechas na aljava. Quem vai entesar o arco é o pai. E quem vai entesar o arco vai apontar a direção e vai lançar o filho. Aí a projeção do filho acontece. Isso é lindo. Eu lanço a Miriam. Eu aponto a direção e lanço ela. E ela prospera. Eu aponto a direção para o Douglas e lanço ele. E ele prospera. Eu aponto a direção para os meus filhos espirituais e lanço eles. E eles prosperam. Porque a maioria dos nossos erros foi porque ninguém nos direcionou. Sofremos décadas por erros, falta de uma direção. Deus sempre vai trabalhar com a nossa verdade.
E os nossos líderes também, eles sempre vão trabalhar com a nossa verdade. Se tem algo que precisa ser resolvido na sua vida, você precisa trabalhar com a verdade. E é interessante que quando a gente está em aconselhamento, a gente sabe nitidamente quando a pessoa está escondendo algo. As coisas não fecham, não se encaixam. E essa situação com meu pai trouxe a verdade sobre a nossa família à tona. E é muito interessante porque, mesmo nesse processo, nós conversamos sobre assuntos muito difíceis, considerados muito difíceis para outras pessoas, como, por exemplo, a nossa vida financeira. No meio desse processo todo, um dia meu pai trouxe à mesa a hipótese de nós comprarmos um apartamento. E eu falei com ele, não, eu acho que não é a hora de comprar um apartamento. E ele não comprou o apartamento porque eu falei que não era a hora. Então, ali poderia ter sido gerado talvez uma confusão gigantesca. E não foi, porque o tempo todo nós trabalhamos com a nossa verdade. Quando eu decidi voltar, eu passei um tempo afastada da igreja até os meus 15 anos, e quando eu decidi voltar, eu expus tudo que eu tinha feito para ele. Eu joguei aberto com ele. Eu joguei limpo com ele. Falei, pai, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tinha coisas que eu não precisava contar para ele. Poderia contar para um líder. Mas eu queria que ele trabalhasse com a minha verdade. E desde então, ele tem me lançado de formas incríveis, porque eu trabalhei com a minha verdade. A gente precisa ter esse entendimento. Quase tudo na nossa vida vai ser resolvido através desse caminho que ele falou. Arrepender, confessar e deixar. Não tem como fugir disso. Não tem como. E às vezes as pessoas deixam as coisas ocultas porque elas não estão vendo as consequências. Não é imediato. Não é imediato. E eu sei que a maioria de vocês aqui, que não são casados, sonham com um casamento lindo, perfeito, diante de Deus. Só que você tem que começar a plantar isso agora. Você tem que começar a plantar isso agora. O seu casamento você vai plantar na sua solteirice, durante a sua fase de namoro. Se você quer um casamento ok, se você quer uma esposa ok, um marido ok, filhos ok, você precisa plantar isso agora. E trabalhar com a sua transparência. Né? Não negociar princípios. Ter esses princípios muito, muito vívidos dentro de você. E sobre essa área financeira que meu pai entrou, é muito interessante como isso não pode ser uma barreira dentro da nossa casa. Ano passado, ele me deu um carro. Né? E eu fiquei muito feliz por ter ganhado esse carro, eu estava precisando. E foi engraçado, porque às vezes ele emprestava o meu carro sem me avisar. Um dia a gente estava voltando de um evento da igreja e eu estava no carro dele. Aí tinha um irmão com a gente. E o irmão mora num bairro muito afastado. E eu perguntei assim para o irmão, uai, como que o senhor vai embora para sua casa? Ele, uai, no seu carro. Eu falei, uai, mas no meu carro? É, no seu carro, eu não estava sabendo. Isso não pode ser motivo de confusão dentro da nossa casa. Tudo em comum. Atos 2 fala sobre isso, uma igreja que tinha tudo em comum. E recentemente, agora, ele chegou com a notícia para mim que tinha vendido o meu carro. Estou sem carro, gente, não tem carro mais. Não sei cadê o dinheiro, não sei cadê o carro, não sei por que vendeu. Entende? Não pode ser motivo de confusão. O meu irmão pegou meu carro e ficou 2 meses usando meu carro e eu andando a pé, às vezes para baixo e para cima, porque meu irmão estava com o meu carro. Transparência. Esses assuntos não podem ser tabu dentro da nossa casa. Nesse dia, eu ia contar essa história que ele falou que eu bati o carro dele, mas ele contou no meu lugar. Nesse dia que eu bati o carro na garagem, eu me assustei. Enfim, uma situação lá. Tinha um carro entrando, eu não vi, eu me assustei muito. E ele não estava na cidade. E eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste por ter batido o carro. Meu dia acabou. Eu subi para o meu quarto e só sabia chorar. E é muito difícil eu chorar. Eu não sou o tipo de pessoa que chora. E nesse dia eu chorei muito. E aí, quando ele chegou à noite, eu peguei e falei assim, bati o carro. E aí ele perguntou, aí eu falei, eu não quero ir lá ver com o senhor. Aí ele desceu. E ele desceu, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, eu estava muito mal. E ele não costuma entrar no meu quarto, ele respeita muito o espaço e tal.
E nesse dia ele bateu na porta e entrou. E eu estava deitada. E ele olhou para mim e falou assim: você é mais importante do que o carro. O carro está aqui para te servir e não você para servir o carro. E você talvez vai bater outros carros várias vezes. Tem essa possibilidade. E nós vamos consertar e consertar e consertar. Porque o importante aqui não é o carro, é você. Gente de Deus. Entende? Sabe o que ele estava falando ali para mim? Isso aqui é família, isso aqui não é negócio, isso aqui é família. Dinheiro vem em segundo lugar. Dinheiro vem em segundo lugar. E às vezes nessas viagens que a gente faz, acompanhando ele para Barretos, eu fico muito impressionada. Eu fico muito impressionada com o quanto, apesar da nossa família estar passando por um deserto, as coisas têm se tornado leves. É possível, gente. É possível a paz que excede todo entendimento habitar em nossos corações. É claro que às vezes a angústia vem, a aflição vem, mas é possível. No dia que ele recebeu essa notícia de que ele era um paciente paliativo, nós tínhamos muito medo dessa notícia. Quando nós chegamos no hotel, que ele foi falar isso com a minha mãe, que minha mãe não tinha ido na consulta, ele começou a chorar muito. E depois ele foi contar essa história, porque eu, meu irmão e minha mãe, nós não choramos. E ele chorava, chorava, e nós todo mundo assim de cabeça baixa, né? Aí depois ele contou pra gente que naquele dia ele pensou assim: uai, não tem ninguém chorando comigo, eu vou parar de chorar. Pra que eu ficar chorando aqui sozinho? Entende? Isso é família. E às vezes nós vamos para essas viagens no carro rindo tanto, contando tanta coisa, e ele mais o meu irmão resolvendo assunto financeiro e uns assuntos difíceis, e de repente eles compram um carro, de repente não tem um carro mais, e minha mãe fica no banco de trás sem entender o que está acontecendo, e vender um lote, de repente o lote não é nosso mais, e a gente tentando acompanhar, e ri, conversa, e às vezes a gente vai para o hospital e tem notícia boa, às vezes tem notícia ruim, e está tudo bem. Porque esse deserto, a gente está passando por ele com transparência. Não tem ninguém escondendo nada de ninguém. Ele não escondeu o diagnóstico dele para a gente. E eu acredito que, para surpresa dele, nós fomos muito fortes, muito fortes. Nós fomos muito firmes. Desde o início até agora. Em cada exame, a gente estava lá. Em família, rindo, brincando, conversando, às vezes orando, às vezes trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Mas isso que ele falou sobre a transparência, a verdade, quanto isso é importante. Quando ele estava com medo, ele falou: eu estou com medo. Na verdade, medo não, né? Quando ele estava com o coração angustiado, ele falou: eu estou com o coração angustiado. Quando ele estava grato, ele falou: eu estou sendo grato. Ele trabalhou com a verdade. Ele trabalhou com a verdade. Hoje, a vida financeira dele está toda nas mãos do meu irmão. Meu irmão tem todo o dinheiro dele. Meu irmão tem toda a vida financeira dele. Isso fala sobre transparência. Sobre transparência. Eu ando com o cartão do meu pai para baixo e para cima. E o cartão do meu pai tem um limite bom. Eu viajo com o cartão do meu pai. Eu que faço as compras lá para casa agora, nem que a dieta dele modificou um pouco. Eu que tomo conta disso. Eu ando no carro dele para baixo e para cima. Eu pego o celular dele, ele pega o meu celular. Hoje meu celular tem senha, porque um dia eu esqueci ele em um lugar e eu fiquei pensando: poxa, é perigoso, né? Eu esqueço lá num lugar, alguém, sei lá, faz alguma maldade. Mas é por isso. Essa transparência dentro de casa, isso traz firmeza. Isso traz firmeza. Eu confio nele. Eu confio na minha mãe, eu confio no meu irmão, eu confio na minha cunhada, e eu sei que eles confiam em mim. E olha o quanto isso é importante no momento de deserto. Você vai ver a firmeza que você tem na sua casa no momento de deserto, quando as coisas parecerem muito difíceis. Gente, vocês têm noção do que é você receber uma notícia, toda essa história, e você está lá num quarto de hotel, você acabou de receber a notícia que seu pai é um paciente paliativo, e a vida continua. A gente foi lá, fez a nossa galinhada para comer, riu, brincou, zoou um ao outro.
Transparência, verdade, isso é fruto de verdade. Isso é fruto de transparência. É só isso, aliança, família. Aliança, família. Nas primeiras semanas eu consegui sair para ministrar em escola, dar palestra em escola. E a gente me mandava mensagem assim, perguntando como que você está conseguindo fazer isso? Gente, eu sei, eu tenho firmeza aqui. Eu tenho firmeza na minha casa. Eu sei quem é Deus. Ele me mostrou quem é Deus. No dia do diagnóstico, ele tinha arrumado um trabalho voluntário para me fazer. Eu fui e fiz o trabalho. Eu estava abandonando ele? Não, estava honrando o que ele me passou para fazer. Porque eu tenho firmeza. A gente não se desesperou por causa de todo esse contexto de firmeza, transparência, verdade. Saber quem é Deus, ver Deus na minha casa, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão. Esse momento de deserto poderia estar sendo horrível. Mas a nossa casa, eu, ele, o Douglas, a minha mãe, a Ana Paula, a Esté, temos feito disso um momento de união. Nós nunca passamos tanto tempo junto como nos últimos dias. E não é brigando. Não é resolvendo desaforo, desavença, não. Família. Família. União. Amém? Então pense nisso, trabalhe com a sua verdade. Se você está aqui pensando assim, Miriam, minha família não está ok, meu trabalho não está ok, meus estudos, minha área financeira, as pessoas só vão te ajudar com a sua verdade. Você precisa trabalhar com a sua verdade. Se você for honesto, se você jogar limpo e colocar a sua vida à mesa, essas áreas elas vão ser resolvidas. Dói muito. É difícil a gente olhar para a gente e ver quem de fato a gente é. Talvez você é manipuladora, talvez você é manipulador, talvez você não é honesto. Mas as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber quem você é. E, principalmente, a sua família precisa saber quem você é. Trabalhe com a sua verdade. Amém? Ok, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a atenção de vocês e relembrar. Nós pecamos e falhamos muito. Ok? O que há de pendência nessa parte prática sua, não pule para o ministério sem resolver as questões básicas da sua vida. Né? Você resolvendo isso, vai desencadear uma série de vitórias e conquistas na sua vida, que serão extremamente positivas. E o meu desejo é que sua família, os seus pais, os seus filhos, eles sejam, né, uma família unida, verdadeira, coesa, que caminha junto, que sonha junto. Há 3 ministérios predominantes na vida do homem, que é o ministério de filho, o ministério de cônjuge e o ministério paterno, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu não sou pastor antes de ser filho, primeiro eu sou filho. Se eu não sei ser filho, eu não sirvo para ser pastor. Eu tenho que entender isso aí. Se eu não sei ser marido, eu não sirvo para ser pastor. Eu tenho que deixar isso claro na minha vida. E se eu não sei ser pai, eu não sirvo para o ministério pastoral. Eu posso conhecer a Bíblia, pregar de forma eloquente, mas se eu não souber ser filho primeiro, eu não estou com nada. Se eu não souber ser marido, no caso da mulher esposa, se eu não souber ser pai ou mãe, estou fora. Deus não vai valorizar o pastor mais do que o filho. Há uma bênção no ministério de filho. Há promessas para o ministério de marido e de pai. Então, nós precisamos entender, do mesmo jeito, as esposas. Eu peço vocês encarecidamente que nas orações de vocês orem por mim,